porque a Via Láctea indica a orientação de Compostela nos confins do continente europeu. Designada por isso como a Estrada de Santiago, esta espessa linha de estrelas há mais de 1000 anos, que acompanha gerações de peregrinos que se dirigem para a Galiza para se abeirarem daquela que é, segundo a tradição, a sepultura de um dos discípulos de Cristo. Tais percursos deram origem aos Caminhos de Santiago, que se encontram classificados pela Unesco e pelo Conselho da Europa, tendo em conta a sua valia histórica, patrimonial e identitária. O território português é cruzado por alguns desses caminhos. Nesta série Rota das Estrelas, já percorremos um trajeto primordial por Praga e através da Gera Romana. Já fizemos o caminho central, que nos fez passar por locais emblemáticos como Barcelos e Ponte Lima. No último episódio, iniciamos o caminho da costa. Partimos do Porto, passamos pela Praia de Matosinhos, onde percebemos a associação da Concha da Vieira Santiago, prosseguimos através dos passadiços pela orla costeira, repleta de memórias e monumentos, e atingimos Vila do Conde e o seu emblemático mosteiro, edificado na sequência da peregrinação de um príncipe português do século XIV. E de Vila do Conde, partiremos para o destino deste episódio, Viana do Castelo. É muito antiga e muito forte a devoção das gentes da Póvoa de Varzim a Santiago. Aliás, aquela que foi até 1910 a Igreja Matriz da Póvoa, ano em que foi demolida, a Igreja Matriz também tinha sido a Igreja da Misericórdia, por sua vez tinha sido construída sobre um antigo templo, uma antiga capela medieval, dedicada a Santiago. Desse templo existem vários vestígios aqui no Museu Municipal de Etnografia e História da Póvoa de Varzim. Vestígios arquitetónicos, mas também uma interessantíssima e muito antiga imagem de Santiago, datada do século XIV ou século XV. Uma imagem que, curiosamente, se encontrava enterrada na sacristia dessa igreja e que foi descoberta na sequência de umas obras que tinham sido aí realizadas. Mas a devoção a Santiago na Póvoa está também muito ligada à Capela de São Roque, que, em boa verdade, gentes da terra muitas vezes designam como a Capela de Santiago, tal esta relação com o apóstolo. É dessa capela que é proveniente este belíssimo quadro, com uma representação de Santiago Mata-Mouros, ou também estas duas imagens, esta datada provavelmente do século XVI ou XVII, e esta, ligeiramente mais antiga, que está associada a uma curiosa lenda. Diz a tradição que esta imagem foi recolhida nas areias da Póvoa de Varzim. E porquê? Porque esta imagem originalmente estaria em Inglaterra. Mas no século XVI, na sequência do cisma protestante e de todo o movimento iconoclasta e de destruição das imagens católicas, alguns católicos ingleses, em vez de verem a sua imagem destruída,
preferiram atirá-la ao mar, esperando que o oceano a pudesse levar em segurança até terras católicas. Coisa que, segundo a lenda, aconteceu e a imagem foi recolhida aqui nas praias da Póvoa e colocada depois nessa capela de São Roque, onde foi objeto de enorme devoção. Depois de termos percorrido a longa reta da Légua da Póvoa, chegamos agora a uma das freguesias vizinhas da cidade, ainda no concelho da Póvoa de Varzim, Amorim. Uma freguesia cujo orago, o santo protetor e a sua igreja são Santiago. A prova desta arraigada devoção ao apóstolo nesta região. O templo, no seu aspecto atual, data dos finais do século XVI, sabemos até a data da consagração, 1595, mas, em rigor, a igreja foi construída sobre um templo muito mais antigo, provavelmente românico, indiscutivelmente medieval, já que nos chegaram vários indícios, alguns deles ainda bem visíveis, como é o caso de alguns dos cachorros que podemos observar na estrutura do templo. Deixamos para trás o concelho da Póvoa de Varzim e entramos no concelho vizinho de Esposende. Estamos a cruzar aquela que é uma das povoações mais tradicionais e conhecidas do concelho, a Apúlia, já junto ao mar. Estamos, afinal, a seguir o caminho da costa e, pelo menos desde a Idade Moderna, que este é um local que sabemos ter sido cruzado pelos peregrinos. Desses tempos e até hoje, chegaram algumas interessantes memórias e vestígios. Caso, por exemplo, destas alminhas, as alminhas do André. As alminhas aparentemente banais, mas bem lá no topo aparece-nos definido uma figura, a figura de um chapelão, aqueles tradicionais grandes chapéus que os peregrinos usavam, e que se tratava de um chapelão e uma associação aos peregrinos e aos peregrinos para Santiago, não nos restam dúvidas, devido à vieira que também ali nos aparece representada. Ao longo do caminho da costa, o caminhante, o peregrino, vai-se cruzando com diversos rios, alguns de difícil travessia. Já deixámos para trás alguns deles, mas agora estamos junto a um desses obstáculos, o rio Cávado. Desde 1892, que já muito próximo da Foz, em Fão, uma extensa ponte metálica permite a passagem do rio. Mas, durante séculos, os peregrinos tinham que cruzar o Cávado em embarcações, nomeadamente numa famosa barca. A Barca do Lago. Assim foi conhecida durante séculos esta passagem entre Fonte Boa e o lugar que teve exatamente essa designação, a Barca do Lago. Uma travessia de que há registros ainda nos finais do século XIX, até imagens subsistem até aos nossos dias desta travessia que era estratégica e crucial para as gentes da região e que não podia deixar de ser também para os viajantes, e nomeadamente para os peregrinos. Mas
Este cruzar do Cávado neste local ganha uma importância estratégica também nos caminhos de Santiago, não só para o caminho da costa, mas porque aqui aflui também uma variante do caminho central, ou seja, um percurso que, saindo de Rates, em vez de avançar para Barcelos e Ponte Lima, como fizemos em episódios anteriores, opta por seguir a partir de Rates o caminho da costa. E por isso aqui vão confluir esses dois trajetos com esse objetivo comum, de colocar-nos na margem norte do rio Cávado. Muito obrigado. Ultrapassamos já o rio Cávado e chegamos a Esposende. Mas a presença desse grande rio é bem evidente na povoação. Aliás, aqui no interior da magnífica Igreja da Misericórdia de Esposende, somos recebidos por São Cristóvão, o santo que protege os viajantes no cruzar de rios. E seguramente que durante muitos séculos, muitos peregrinos que tiveram que cruzar o Cávado, que tiveram que utilizar a barca, terão também pedido a proteção de São Cristóvão. Mas a nossa atenção no interior deste templo vai, obviamente, para a imagem e para o altar do Senhor dos Navegantes. É uma imagem que, pelo menos desde o século XVII, aqui faz afluir um grande número de devotos. E por isso muitos dos peregrinos faziam também questão de passar por aqui e pedir a sua proteção, a bênção do Senhor dos Navegantes. A igreja é, no entanto, um pouco mais antiga. Sabemos que ela já existe nos finais do século XVI, mas ao longo destes tempos ela tem sido objeto de muitas intervenções. Por exemplo, o altar onde podemos contemplar a imagem da Senhora da Misericórdia é já barroco, do século XVIII. E, mais recentemente, podemos também aqui contemplar, testemunhando a importância que o caminho da costa vem tendo, podemos contemplar uma imagem de Santiago Peregrino. O caminho da costa conduz-nos agora até aquela que é, na minha opinião, uma das mais interessantes igrejas ligadas à devoção e ao caminho de Santiago no nosso país. Um templo durante muito tempo injustamente esquecido, mas nestes últimos anos, e fruto deste relançamento do caminho da costa, tem vindo a ter uma outra visibilidade e o reconhecimento da sua importância. Deixamos para trás um outro rio, o Neiva. Estamos já no concelho de Viana do Castelo. Estamos mais precisamente na freguesia de Castelo do Neiva. Santiago de Castelo do Neiva. E esta é a igreja de Santiago. Qual a sua importância? Vamos lá ao interior.
São vários os motivos de interesse no interior desta igreja. Desde logo, as representações do santo, os caixotões do teto, no altar-mor, com uma bela imagem de Santiago e também com uma pintura muito interessante, onde o apóstolo nos aparece associado a todos esses elementos iconográficos relacionados com a peregrinação, Santiago peregrino. Mas o motivo principal de interesse desta igreja, da sua associação à devoção e aos caminhos de Santiago, reside neste altar lateral. Aliás, em rigor, por detrás do altar, uma velha inscrição, antiquíssima, que até 1931 era desconhecida. Foi na sequência de uma intervenção de restauro neste altar que ela surgiu. Uma inscrição que data nada mais, nada menos do que do ano 862. É a consagração desta igreja pelo bispo Dom Náustio de Coimbra. E o que é interessante é que estamos no ano 868. A sepultura de Santiago supostamente tinha surgido no ano 820. E a consagração da igreja é, como aqui podemos ver, a Jacobi, a Tiago. O que a torna numa das mais antigas igrejas dedicadas a Santiago que nós conhecemos. A primeira fora do atual território espanhol. A primeira igreja dedicada a Santiago no atual território português. Aqui, em Castelo do Neiva. E eis-nos chegados a outro rio, a outro grande rio, o Lima. Durante muito tempo, identificado como o Rio do Esquecimento. Já tivemos a oportunidade de nos referirmos a essa lenda, uma das mais antigas do nosso país, num episódio anterior desta Rota das Estrelas. O rio que quem cruzava perdia a memória. Um rio que aqui já no seu estuário, junto à sua foz, Viana do Castelo, apresenta uma enorme largura e por isso uma travessia bastante difícil. Desde 1877 e com base no projeto e na execução do famoso engenheiro francês Gustave Eiffel, a travessia passou a ser possível através desta ponte rodoferroviária. Mas durante séculos, muitos séculos, uma vez mais, era importante o papel dos barqueiros, aqueles que nas suas barcas, nas suas embarcações, faziam a passagem de um lado para o outro, dos viajantes, dos caminheiros e também dos peregrinos. E por isso também a importância simbólica, religiosa desta capela. A Capela de São Lourenço, construída aqui, em pleno areal, em pleno estuário, não raras vezes cercada pelas águas do rio Lima. Uma capela que marcava a sacralidade daqui do território e que, enfim, permitia uma maior segurança aos homens e mulheres que tinham que cruzar o rio e que pediam a proteção do santo. Uma capela que no seu aspecto atual data do século XVIII, uma capela marcada por uma intervenção barroca, mas é muito provável que as suas origens sejam muito mais antigas. Povoação de origem remota e que se alicerça como localidade de referência absoluta na região desde a Idade Média, Viana do Castelo só foi elevada à condição de sede diocese em 1977. A sua catedral é, contudo, muito mais antiga, uma vez que utiliza a igreja matriz, robusta, edificada nos inícios do século XV. Apesar de um certo gosto românico evidente, é um monumento já influenciado pela estética gótica e, no seu portal, apresenta 6 esculturas representando outros tantos apóstolos, e entre eles, Santiago. A
importância de Viana do Castelo na sua associação aos Caminhos de Santiago é também atestada por este belíssimo edifício. Foi construído no século XV, 1468, por iniciativa de um particular. E tratava-se de um hospital. Aqui fornecia-se hospitalidade aos viajantes, nomeadamente aos peregrinos, que aqui podiam descansar, pernoitar e tinham direito a uma refeição. É um espaço que se encontra muito bem preservado e é designado há muito como o Hospital Velho. Sim, porque posteriormente surgiria aqui em Viana um outro e mais amplo hospital, também ele passaria a ter um papel importante no apoio aos peregrinos. Vamos conhecê-lo. Na sequência da criação no século XVI, à semelhança de tantas outras cidades e povoações do reino da Misericórdia de Viana do Castelo, esta importante instituição irá, já nos finais desse século, por volta de 1589, desenvolver um ambicioso projeto. A construção da Casa da Misericórdia, que tantos anos depois continua a ser um dos elementos, um dos monumentos mais emblemáticos de Viana do Castelo. Mas a Casa da Misericórdia incluirá também um hospital, respondendo, afinal, àquele que é um dos grandes objetivos dos assistenciais deste tipo de instituição. O Hospital da Misericórdia, que durante séculos será crucial também para o apoio aos peregrinos. E não deixa por isso ser muito interessante que tantos anos depois, nos nossos dias, as antigas instalações do hospital estejam a ser adaptadas para um novo albergue para peregrinos. Mas esse projeto ambicioso dos finais do século XVI incluiu também a edificação de uma igreja, a Igreja da Misericórdia. Um templo que será objeto, já no século XVIII, de uma profunda reforma, dando origem àquele que podemos considerar como uma das obras-primas do barroco nacional. Estamos, com efeito, no interior da Igreja da Misericórdia, perante um verdadeiro tesouro nacional. Como podemos contemplar, estão aqui muito bem definidas aquelas que eram as regras, as principais características da estética barroca, num harmonioso diálogo entre a pintura, as fabulosas pinturas do teto, mas também a talha dourada, esse trabalho exímio da madeira recoberto a folhas de ouro, mas num jogo muito interessante com o azulejo azul e branco. Aliás, é deste confronto e deste, ao mesmo tempo, muito bem e harmonioso diálogo entre o azulejo e a talha, que irá nascer a famosa expressão o ouro sobre o azul. Mas estes painéis de azulejo apresentam-nos diversas cenas que retratam, afinal, aquelas que são as obras, as principais missões, os objetivos que a Irmandade, que a Misericórdia terá que cumprir. E entre eles, mesmo sobre a porta que se volta para a rua, encontramos o dar pousada aos peregrinos. Sim, um dos grandes objetivos das Misericórdias era apoiar os peregrinos. E aqui em Viana do Castelo, aqueles que rumavam para Santiago de Compostela. Foi uma bela etapa esta que percorremos através do caminho da costa, do caminho português para Santiago, desde Vila do Conde até aqui, até Viana do Castelo. Um percurso repleto de memória, de património, de identidade. Mas há ainda que fazer mais caminho.
Vamos, na nossa próxima etapa, partir aqui de Viana do Castelo e continuar a seguir muito próximo da costa, em direção à foz do Rio Minho. Atingiremos Caminha e a partir daí, para cruzar esse rio fronteiriço, seguiremos até Vila Nova de Cerveira e daí até Valença. É esse o objetivo da nossa próxima etapa. Até lá. Bom caminho.